Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, tô aqui para atualizar informações do Internacional nesta quarta-feira, né, de futebol. Quarta-feira sem jogo do Inter, que se prepara, né, para encarar o Red Bull Bragantino. Jogo no domingo lá em Bragança Paulista. E um jogo importante, né? Para o Internacional voltar a vencer, eu vou deixar gravado, né? Essa parte aqui, né? Para o Inter voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e acabar com a série de empates. Que é só isso que a gente fala quando vai falar do Inter no Campeonato Brasileiro, né? Mas na verdade eu quero falar um pouquinho hoje sobre fora do campo. Sobre o Inter pensando em alguns movimentos da janela de transferências e também sobre alguns jogadores do seu grupo que podem sair e outros podem renovar ou outros podem sair por motivos diferentes. Vamos conversar sobre isso porque eu tô aqui todos os dias atualizando vocês com as informações do Inter. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Colar, sou jornalista e setorista do Colorado. Combinado? Esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em até 24 horas, dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia. Link na descrição. E também do Brechó Colorado, que tem aquela camiseta do Inter antiga, que tu já não acha mais em loja, algumas eu visto aqui durante os vídeos e vocês ficam me perguntando. Geralmente é lá do Brechó, tá? Link na descrição também. Vamos começar falando, gente, sobre Wesley Moraes, atacante do Internacional que vem causando uma certa polêmica quanto ao seu contrato. E eu quero falar sobre isso a partir de uma informação levantada ontem pela revista Colorado, que conversou com o staff do jogador e que deu a informação de que ele vai sair do Internacional ou que ele tem o desejo de ir embora, já que está sendo pouco aproveitado. Quem me acompanha aqui e também nas lives do Voz do Gigante sabe que eu tenho falado sobre isso há um bom tempo. O Internacional, ele estuda uma forma de devolver o Wesley Moraes ao Aston Villa. Não porque o Wesley é um mau profissional ou porque o Wesley não vai render, mas o fato é, o Inter entende que seria bom para o Inter, para o Wesley Moraes e também para oportunizar o clube de contratar um novo jogador para uma função tão caótica na janela de transferências que se avizinha. O Inter tem um porém, ele não consegue devolver o Wesley para o Aston Villa. O Aston Villa ele já planejou a temporada sem o Wesley Moraes. Então o que precisaria acontecer para que o Wesley deixe o Internacional? Precisaria de um terceiro, um outro clube que bancasse a parte que o Internacional paga hoje, que é na casa dos R$600 mil por mês. Acontecendo isso, o Wesley será liberado, o Inter acaba abrindo mão de um salário, né, para colocar em outro jogador e também deixa o jogador seguir o seu futuro, né? Ele chegou ao Inter falando em seleção brasileira, que o Tite era gaúcho, mas a real é que não deu certo, né? O Wesley não foi nem metade do jogador que se esperava. Não sei se por problema do Inter ou se por alguma coisa aconteceu. O fato é, ele veio com uma expectativa, jogador de seleção brasileira, e acabou não vingando. Ao desejo do Wesley sair, ao desejo do Inter que ele saia, e eu acho que é algo que vai ser construído junto com o seu empresário aí, para que todo mundo fique bem nessa situação como um todo. O Inter também, gente, olha para o mercado buscando alguns jogadores. Ontem, o Jorge Nicola trouxe a informação de que o Brenner está próximo do Internacional. E eu confesso que a informação que eu tenho, ela vai nessa linha. Eu não tenho essa informação de que o negócio está encaminhado ou que está adiantado, mas o Inter está em cima do Cincinnati FC porque sabe que o Brenner está brigando nos bastidores do Cincinnati para deixar o clube norte-americano. O Brenner, ele já teve o desejo de sair na janela, quando ela estava aberta, o Inter tentou e não conseguiu. Muito porque o Brenner foi um dos investimentos mais altos da história do Cincinnati. 13 milhões de dólares, junto ao São Paulo em 2020. O Inter, naquela oportunidade, queria um empréstimo com passe fixado. O Cincinnati queria vender. Não deu certo. Agora o Cincinnati, com essas brigas do Brenner lá nos bastidores, já sinaliza com a possibilidade de emprestar o jogador por 6 meses com o passe fixado. É o que deve acontecer. E o Inter, se o molde do negócio for esse, entra firme nessa negociação. Além do Brenner ser concretizado, o Inter deve contratar um outro atacante, até porque o Wesley deve sair. Não descartem um empréstimo do Cadorini e o Inter ficando apenas com o alemão, que deve ser o titular e é o jogador que o Mano mais gosta no setor ofensivo.
Então são situações que estão acontecendo, tá? Uma de saída do Wesley e uma de chegada do Brenner. Não dá para descartar. Pra gente fechar, gente, eu queria falar muito sobre o Tauan Lara, porque eu coloquei até um vídeo no final de semana falando sobre a renovação do Estevão e também do Tauan. O Estevão acabou renovando, né, foi um contrato assinado até 2026, só que o Tauan, ele vive uma situação um pouco diferente, porque o Estevão, ele tem, né, no seu horizonte, uma perspectiva de utilização por parte do Mano Menezes. Ele tem entrado em alguns jogos, tem sido relacionados, e o Tauan não. Até porque o Estevão tem jogado no meio campo, né? O Tauan Lara, ele vive uma briga diferente, né? Ele é lateral esquerdo, joga apenas um lateral esquerdo por jogo. O Inter contratou o René, o Inter comprou o Moisés, o Inter fez um investimento alto no Paulo Vitor no ano passado, e o Tauan tem um contrato acabando na metade do ano que vem. O que está acontecendo, tá? O staff do Tauan Lara, ele gostaria de uma sinalização do clube de que o Tauan vai pelo menos ser aproveitado no segundo semestre. E quando eu falo aproveitado, não é ser o titular absoluto, mas é uma perspectiva de utilização. É ser o reserva do René, é aparecer alguns minutos em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, quando o Inter for preservar para a Sul-Americana, é ter essa noção. Hoje, a tendência é de saída do Tauan Lara. A gente já falou aqui que há uma corrente de empresários tentando fazer com que ele assine um pré-contrato no fim do ano com outras equipes. Clubes da Holanda já procuraram, da Itália já procuraram e da França também já procuraram. O Tauan tem muito mercado, pela expectativa que ele tem e pela passagem que tem nas seleções de base. E claro, o Inter está com uma fama no mercado internacional de formador de bons defensores. Posso citar vários que o Inter acabou vendendo aí nos últimos anos. Vinícius Tobias, Iago, William, o Bruno Fux, né? Então há um mercado de jogadores sendo vendidos no setor defensivo do Internacional. Então o Tauan entra nessa leva. Eu diria que alguém vai precisar sair, né? Ou o PV ou o Tauan Lara, já que o René é um titular absoluto do Mano Menezes. Vamos ver o que acontece, mas hoje a renovação não está tão próxima como o Inter gostaria, em que pese o otimismo da direção para renovar com este jogador. Beleza, gente? Quero teu comentário sobre isso, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações para ficar sabendo quando entra o conteúdo novo por aqui. Dá uma passadinha na comunidade, tem sorteio de uma camiseta retrô do Internacional do Larry, de 1954, inauguração do Estádio Olímpico, tá? Passa lá para aproveitar isso aí. Aquele abraço, tamo junto, tchau!